Oi pessoal, eu sou o Thiago, bem-vindos ao canal da Estante e hoje a gente continua a Maratona 007 para falar um pouquinho da fase Roger Moore. Depois de 6 filmes, Sean Connery abandonou a franquia, a MGM ofereceu um caminhão de dinheiro, mas não teve jeito, o cara não quis mais. Aí o que foi que o Broccoli fez? Chamou o cara que ele tinha pensado lá no início dos anos 60 para fazer o Bond e deu certo, esse cara, Roger Moore. My name's Bond. James Bond. A aparência forte do Connery deu lugar para os penetrantes olhos azuis do Roger Moore, e enquanto o Sean Connery ele era a representação do gentleman, o Roger Moore ele é o tiozão do churrasco. É o cara da zoeira, o cara que a cada frase ele tem uma piadinha. Tanto que às vezes parece até que você está assistindo um filme da Marvel. E fora que ele não esconde a canastrice. Parece que o Roger Moore só tem duas expressões. Uma quando ele está com uma mulher, ele vai conversar com ela, ele chega pertinho assim. E a outra é aquela levantada de sobrancelha. Aquela. O Sean Connery abandonou a franquia com 41 anos. Na época já parecia que ele estava velho pro papel. Só que no primeiro filme de Bond do Roger Moore, ele já tinha 46. No último, tinha 57, só que em momento nenhum a idade fez diferença no desempenho dele. E ele é um ator mais físico, ele manda muito bem na ação. As cenas de ação dele são bem melhores que a do Sean Connery, inclusive. E a gente vê essa coisa do ator mais velho, tanto que hoje o Liam Neeson é um astro de ação com 63 anos. E um tempinho atrás o Charles Bronson chutava a bunda de bandido com 150. O problema é que é estranho ver um Bond enrugado, parece que não convence, que não passa credibilidade. Quanto aos filmes, eles são marcados pela zoeira, é humor para todo lado. Algumas vezes meio voluntário, como nos 2 primeiros filmes, quando tinha aquele xerife americano, aquele cara do sul lá, que era totalmente alívio cômico, ou então aquele humor involuntário. Não sei se era para ser sério, aquela cena, por exemplo, que o Bond salta sobre os jacarés, e fora a tosquice, que é, por exemplo, todo o roteiro do Foguete da Morte, que eu vou falar a seguir. E fora que tem umas cenas que são muito bobas, é um humor meio juvenil, como por exemplo tem um filme que o Bond vai pedir carona para uns adolescentes e é passado para trás. Ou então num outro que o Kill dá uma filmadora para ele e o Bond fica lá dando zoom no peito das mulheres, é uma coisa meio adolescente no mau sentido. Essa fase também soube dosar muito bem aquele clima de ação, de aventura, até porque o Roger Moore ele é um ótimo ator para esse tipo de filme. O problema é que a história às vezes fica muito desinteressante. Começa bem, a primeira metade é legal, só que depois não aguenta mais, já nem sabe mais o que está acontecendo. Eu acho até que um dos motivos é que as tramas elas não explicam direito as intenções dos bandidos. Você pensa que é uma coisa, só que no fim é outra porque eles deram muitas voltas. No Octopussy, por exemplo, eles dão tanta ênfase para aquele ovo Fabergé e para o contrabando de joias, que nem parece que na verdade a intenção do bandido é desarmar a Europa para começar uma invasão russa. Ou então Na Mira dos Assassinos, que é o último filme. Quando finalmente o Bond entende o plano do Christopher Walken, eu estava mais preocupado com o tempo que faltava para acabar o filme, porque não aguentava mais. Eu acho que o único filme que joga limpo desde o início é o primeiro, o Live and Let Die, já que desde o comecinho já dá para entender que o vilão ele tem um plano bem definido, que é fazer com que o mundo inteiro fique viciado em heroína para ele poder vender. Ele tem uma trama mais simples, mas que prende, ao contrário dos outros. Poucas das tramas realmente interessantes. Aí o outro, no caso, é dos 14 filmes que eu vi até agora o que mais me agradou, que é O Espião que Me Amava. É um filme que soube brincar bem com a mitologia do Bond, é citado que ele é viúvo, já que às vezes parece aquela cena final do A Serviço Secreto de Sua Majestade não aconteceu, já que ninguém nunca lembra disso. Ele tem boas cenas de ação. Eu achei muito legal a química do Bond com a agente russa. Aliás, a Bárbara Bach, ela é a esposa do Ringo Starr, é lindíssima. Pena que é totalmente inexpressiva. O vilão é um cara mau mesmo, mas a melhor coisa é o capanga dele. O Jaws é incrível de tão tosco, com aqueles 2 metros e tanto de altura, com aqueles dentes que mordem tubarão. É incrivelmente tosco, mas funciona muito bem. Já que é um cara quase invencível, um animal lá. Foi um inimigo formidável para o Bond, um cara de carisma incrível, com aquela cara de maníaco que ele tem. Falando nos vilões, a gente dá um tempo na Spectre, até com uma última aparição do Blofeld, uma participação só para matar ele, já que
tinha uma briga judicial da MGM com o criador da Spectre, não mostra o rosto dele, não fala o nome do Blofeld e simplesmente matam ele para mostrar que o Bond não precisa dele, só que sem ele continuam vilões megalomaníacos, milionários e com planos absurdos. Dos super vilões, o único que realmente chama a atenção é o Francisco Scaramanga, o Homem da Pistola de Ouro, em mais um papel marcante. O Christopher Lee está muito bem no filme, para variar. O problema é que o filme ele é dispensável. No início até começa legal, parece que vai rolar um jogo de gato e rato ali, só que depois se descobre que na verdade o Scaramanga ele é um admirador do Bond e ele quer matar ele num duelo para provar que ele que é o maior assassino do mundo. É como se fosse um episódio filler de uma série. Pelo menos tem um anão da Ilha da Fantasia que é divertido. Falando em tosqueira, no Octopus a gente tem o Bond vestido de palhaço, mas nada se compara ao Foguete da Morte. O Foguete da Morte é um festival de pérolas. A cena inicial, por exemplo, ela é ótima, aquela do salto de paraquedas. Pena que os dublês não parecem nem um pouquinho com os atores. A gente tem um bandido que sai de um caixão cheio de facas, depois o Bond está em Veneza e a gôndola dele tem rodas, sai andando tranquilamente pela cidade, daí a gente vai pro Brasil e a gente vê o Jaws mexendo o dedinho no carnaval. Aí depois, aquela cena incrível do bondinho naquela luta e o Jaws mordendo o cabo e rompendo, daí ele encontra uma moça aí, se apaixona com direito a musiquinha e tudo. Aí depois o Bond passa por Paraty, que tem clima de faroeste, tem gaúcho, tem padre lutador e uma base da M6, cuja secretária é a Money Penny. No mapa do Brasil Amazonas fica no Tocantins, o Bond vai dar uma voltinha pelo rio Amazonas e termina onde? Nas Cataratas do Iguaçu. Daí ele chega a um templo maia, de onde saem os foguetes que levam para o espaço. Ele vai para o espaço, participa de umas batalhas de arma laser totalmente Star Wars, aliás, Star Wars é a inspiração do filme, e termina, como sempre, o Bond pegando a mocinha, né? Tudo isso em um pouquinho mais de 2 horas de filme, então tem que assistir para acreditar nisso tudo. Parece sacanagem, mas não é. Tudo isso acontece no filme, sério. E tem aquela velha mania do vilão que nunca faz o simples. Ele podia pegar o Bond, dar um tiro nele, matar e acabar com todos os problemas, mas não. O que é que ele faz? Ele chama o Bond, conta todo o plano e larga ele uma morte bem dolorosa com um animal tipo jacaré. Dá certo? Não. Os gadgets também são parte importante para a zoeira, já que o Bond tem um carro-avião, ele tem um carro submarino, um Lotus, que termina numa cena muito legal que homenageia o tubarão no Spielberg, no Espião que Me Amava. Depois ele tem um avião portátil e, acredite, um jacaré submarino. Tipo no filme que o Bond vira um palhaço, vale, né? Ter um jacaré submarino. Coisas de Octopus. Daquele elenco secundário, o Felix Leiter, não me lembro se ele aparece em 1 ou 2 filmes, mas pra variar, um ator diferente dos outros. A Money Penny aparece menos, o que é uma pena. Já o Kill aparece mais, o que é bem legal. Inclusive, em um dos filmes ele vai pra ação com o Bond. Só que a parte triste é que o Bernard Lee ele morre no meio dessa fase de Roger Moore. Ele era muito bom como ele tinha um carisma muito legal como chefe do Bond e fica um buraco, pelo menos até a chegada de Judi Dench. As Bond Girls, para variar, continuam lindas e a trilha sonora, mais uma vez, é ótima. Entre os clássicos a gente tem Live and Let Die, do Paul McCartney com os Wings, e Nobody Does It Better, da Carly Simon. Só musicão. Em resumo, a fase, assim como a de Sean Connery, ela é bem irregular. Tem filmes bons, tem filmes totalmente dispensáveis, só que o Bond de Roger Moore é muito bom. Roger Moore é o cara que eu queria chamar para um churrasco, queria chamar para tomar uma cerveja, jogar um FIFA comigo. Parece um cara legal, olha pra ele, ele tem uma cara simpática e além de tudo, parece ser uma boa pessoa. Já que num dos filmes, no Octopus, ele foi pra Índia, ele viu a pobreza da Índia e aquilo inspirou ele a querer ajudar o próximo. Ele virou embaixador da Unicef e hoje, com quase 90 anos, ele dedica a vida a ajudar as pessoas. Tem como falar de um cara assim? Na semana que vem tem mais um vídeo, dessa vez com os filmes do Timothy Dalton e com o filme do George Lazenby, que por ser um filme só não merecia vídeo, até porque o filme não é aquelas coisas. Mas então, quarta-feira, mais uma parte da maratona. Se você gostou, dá um joinha, assina nosso canal que tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima, pessoal. Tchau!